Se estivesse viva, Annelise Marie Frank completaria hoje 93 anos. Hoje também, há exatos 80 anos, no dia 12 de junho de 1942, ela começou a escrever aquele que seria um dos livros mais lidos e mais vendidos do mundo, o seu diário. E como vocês sabem que eu amo o universo de Anne Frank, não poderia faltar um vídeo aqui no canal nessa data tão especial, né, Brasil? Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Viva! Mais um vídeo especial Anne Frank na data do aniversário de uma das minhas escritoras favoritas. E, gente, eu guardei uma resenha muito especial para essa data, porque eu sei, né, que eu ia preparar alguma coisinha. Aliás, se você não viu o meu vídeo do ano passado, eu vou deixar aqui em cima para você e também na descrição do vídeo, que é um vídeo onde eu mostro a minha coleção de livros da Anne Frank. Você não pode perder este vídeo. E este livro aqui eu li em março, eu comprei na pré-venda, assim que ele chegou eu devorei, que é o Quem Traiu Anne Frank, da Rosemary Sullivan. E resolvi guardar essa resenha, né, pra fazer agora no aniversário dela, porque ele é o livro mais recente sobre o universo Anne Frank e ele tem sido aí bem polêmico, né, no mundo inteiro. E ó, Brasil, eu vou abrir meu coraçãozinho pra vocês aqui hoje. O vídeo vai ser longo, porque não tem como fazer um vídeo curto deste livro aqui. E eu vou falar um pouco sobre a investigação, então vai ter spoiler. Se tu não quiser tomar spoiler, não veja esse vídeo, mas sim, vai ter spoilers. Eu vou falar o porquê eu não gostei do livro. Vou falar também dos erros, uns erros grotescos que tem aqui no livro, gente, de uns dados muito básicos. Vou falar o porquê que eu acredito na investigação e o porquê que eu acho, tá, uma teoria toda e completamente minha, o porquê que eu acho que esse livro tá sendo recolhido ao redor do mundo. Então é isso, Brasil, não sai daí, fica aqui comigo coladinho, porque esse vídeo de hoje tá muito especial. E antes da gente falar do livro em si, vocês já sabem, recadinho do coração, né? Você não se inscreveu no canal, se inscreve, pelo amor de Deus, me deixa um like nesse vídeo. Aniversário é da Anne Frank, mas quem ganha o presente sou eu. Me dá um like de presente. E lembrando que se você quiser aproveitar e já garantir o seu exemplar do Quem Traiu Anne Frank, tem o link da compra da Amazon na descrição do vídeo. Bom, Brasil, mais de 30 milhões de pessoas ao redor deste planeta Terra já leram o famoso Diário de Anne Frank. E a grande pergunta, um dos grandes mistérios da humanidade é: quem teria delatado a família Frank, né? Quem teria aí ligado para a polícia e falado que 8 judeus estavam se escondendo no anexo secreto? Esse é realmente um dos grandes mistérios da humanidade. E este livro, Quem Traiu Anne Frank, foi publicado agora no começo do ano, em 2022, e ele traz uma investigação comandada pelo Vincent Pankow, um ex-agente do FBI, uma investigação forense, né, que durou aí 5 anos, em que eles dão uma opinião a respeito do que realmente pode ter acontecido, né? Quem realmente poderia ter sido o delator da família Frank. O livro aqui no Brasil é publicado pela HarperCollins com tradução de Ivanir Calado. Aliás, a tradução é um problema. Eu vou falar com vocês sobre isso um pouquinho mais pra frente, mas assim, hashtag sofrida a tradução deste livro. E ele é dividido em 43 capítulos, tem um prefácio assinado pela Rosemary Sullivan, tem epílogos, tem referências de arquivos e institutos, tem algumas fotos, inclusive algumas fotos da equipe de investigação aqui atrás, tá? E ele é dividido em 2 partes. A primeira é chamada O Contexto, em que eles vão explicar, né, pra gente o contexto que a família e os outros moradores do anexo secreto estavam vivendo, o contexto da época, as questões da guerra e tudo mais. E a segunda parte é a investigação do caso arquivado. O projeto, na verdade, começou com o cineasta holandês Thijs Bayens, que queria fazer um documentário, né, sobre esse projeto, sobre essa investigação, e que ele também incluísse um livro. Ele tinha muita vontade que essa história fosse investigada novamente, né? Pra gente falar bem a verdade,
quase que investigada pela primeira vez, tá, Brasil? Porque assim, tiveram 2 investigações oficiais sobre o caso da delação, né, dos moradores do anexo secreto, uma logo após o fim da guerra, em 1947, que foi até 1948, e a outra nos anos 60, que foi de 1963 a 1964. Mas as 2 investigações foram inconclusivas e elas praticamente giraram em torno dos mesmos assuntos, das mesmas dúvidas e dos mesmos suspeitos. Então ambas foram inconclusivas, ele sabia que não tinha sido uma grande investigação, então ele tinha vontade de ver esse caso reaberto. Apesar de que ele sempre soube que seria muito complexo, né? Era um caso que já tinha mais de 70 anos, esse ano inclusive vai fazer 78 anos, né, do caso da delação da família Frank, 78 anos que eles foram presos. A maioria das testemunhas, a própria pessoa que delatou já morreu, não tem como a pessoa estar viva. Enfim, ele sabia que era um caso muito complexo, mas que mesmo assim ele queria dar uma mexidinha. E aí ele se juntou com o historiador Peter Van Twiske e juntos eles queriam trazer para a equipe de investigação alguém de fora da Holanda, alguém que não tivesse alguma ligação sentimental, nem mesmo com a nacionalidade, né, daquele caso que aconteceu em Amsterdã. Foi aí que eles resolveram convidar o Vincent Pankow, ex-agente do FBI, que trabalhou durante 27 anos como agente infiltrado no FBI, e o Vince super topou. A primeira reunião da equipe aconteceu em junho de 2016 e além do Tess, do Peter e do Vince, faziam parte da equipe principal um ex-detetive de homicídio, o chefe do departamento de casos arquivados e pessoas desaparecidas da Holanda, vários detetives aposentados, um investigador do Serviço Geral de Inteligência e Segurança da Holanda, um investigador que passou mais de 10 anos trabalhando no Tribunal de Haia, né, o Tribunal Internacional de Haia, estudando e ali tendo contato com crimes de guerra, crimes contra a humanidade e genocídios ao redor do mundo, um historiador especialista nas telecomunicações da Holanda durante a Segunda Guerra, um psicólogo investigativo, uma detetive forense especializada em casos arquivados, além de outras tantas pessoas. Gente, no final tinham mais de 50 pessoas trabalhando nessa equipe. Eu dei aqui somente uma pincelada de algumas, assim, que foram aparecendo conforme a história foi andando. E para gerenciar todo esse projeto, eles convidaram o Jan Welher, professor de História da Universidade de Amsterdã. E o Tess e o Peter praticamente, não vou falar que foi o primeiro, mas praticamente assim um belo pontapé inicial foi uma reunião que eles tiveram com o Jan van Koten, que é o ex-diretor da casa da Anne Frank em Amsterdã. Ele trabalhou lá de 1983 a 2004. E aí, meu povo, que este homem chamado Jan van Koten, não sei se é assim, não fala holandês, não é mesmo? Ele abriu uma caixinha de Pandora, meu povo, mas ele abriu uma caixinha de Pandora que traz assim, ó, um mundo de tretas e que traz aí pra gente, aponta já uma pequena, não tão pequena assim, razão para este livro estar sendo tão contestado. Bom, ele começa explicando um dado muito básico que eu não sei quem tá me assistindo aqui se sabe disso, então eu vou explicar também, que é o seguinte: existem 3 versões do diário da Anne Frank. A versão original, que foi a versão que ela escreveu, uma versão que ela estava corrigindo, né, que o que ela chama de Querida Kitty, que até tem uma publicação aqui no Brasil, que é uma versão que a própria Anne Frank estava mexendo, porque em 1944 ela ouviu no rádio o ministro da Educação falando, pedindo para que as pessoas mantivessem os diários delas, que elas escreveram, né, durante a guerra, porque isso serviria como material histórico. Então, a própria Anne Frank já começou a editar o diário dela para que isso pudesse, de repente, ser publicado no futuro. Então, essa é a segunda versão do diário. E existe a terceira versão do diário, que é uma versão que foi mexida, que teve alguns ajustes, algumas partes reescritas pelo pai da Anne, Otto Frank. Então, são 3 versões do diário. E outra informação que eu não sei se todo mundo sabe, mas existem 2 fundações Anne Frank. A primeira
é a Fundação Casa de Anne Frank, que fica em Amsterdã, onde fica o museu, que é a mais famosa, que todo mundo conhece, né? Que é o lugar onde eles ficaram escondidos. Essa é a fundação que foi criada pelo Otto em 1957, numa tentativa de preservar o prédio, porque ele fez toda uma ação na época, viu, gente? Uma campanha muito interessante, porque o prédio ia ser destruído. Imagina hoje a gente pensar esse prédio não existir, a gente não poder ir até lá ver, gente. Imagina não ser transformado num museu, olha que perda que nós teríamos. Então o Otto fez toda uma campanha e eles conseguiram comprar o prédio. Então ele fundou esta fundação Casa da Anne Frank em Amsterdã. Então eles têm como responsabilidade cuidar do museu, né, promover a história da Anne Frank, promover encontros, bate-papos. Eles têm vários projetos educacionais, promover mostras, exposições e etc. Existe uma outra fundação Anne Frank que se chama Anne Frank Fund na Basileia, que ela foi fundada em 1963 também pelo Otto Frank e, na verdade, a família do Otto já estava na Basileia há algum tempo. Ele foi morar na Basileia depois de alguns anos, morreu por lá e tal, então ele criou essa fundação porque essa fundação era responsável por cuidar da distribuição do diário, né, e cuidar também das questões dos direitos autorais. Bom, vamos às tretas. A versão A do diário, que é aquela versão original, o diário inteiro, o diário completo da Anne Frank, pertence ao governo da Holanda. Otto Frank, muito sabiamente, aí se precavendo sobre o que iria acontecer no futuro, né? Afinal, a gente nunca sabe os rumos que a vida vai tomar. Ele deixou em testamento a doação do diário da Anne, né? Todo o diário para o Instituto de Estudos de Guerra da Holanda. Porque dessa forma, ele pertencendo ao Estado holandês, ele nunca vai poder ser vendido. A Holanda nunca vai comercializar esse diário, certo? Certo, era exatamente o que o Otto queria. A versão B, editada por Anne Frank, antigamente pertencia à Fundação de Amsterdã, mas hoje ela pertence à Fundação da Basileia por conta das questões dos direitos autorais. E a versão C, que é a versão editada pelo Otto, também pertence à Fundação da Basileia, bem como todos os direitos de imagem e de texto. E aí, amores, o ex-diretor da Casa da Anne Frank joga uma bomba! Bomba! Meu Deus do céu! As duas fundações, gente, tem um monte de treta. Elas já tiveram inúmeros processos entre uma fundação e outra por conta de questões de direitos autorais. Então, existe uma grande treta, uma grande rixa. Existe aí um climão entre a Fundação Casa da Anne Frank em Amsterdã e a Fundação Anne Frank Fund na Basileia. Em setembro de 2018, o Tess, o Peter e o Vince foram até a Basileia para conversar, né, com a diretoria da fundação de lá. Enfim, eles foram apresentar o projeto, falar quais eram as intenções deles e para tentar entender, ver se eles conseguiam ali criar uma boa relação com a fundação da Basileia. E o presidente da fundação já soltou assim logo de cara para eles qual era o motivo deles quererem mexer nesse caso de novo, se tinha aparecido uma nova pista, alguma coisa assim, e eles falaram que não, eles falaram que eles queriam, na verdade, reabrir o caso, porque as últimas investigações tinham acontecido há muitos anos, e eles queriam saber se através das informações, né, que tinham de antigamente, se eles não conseguiam encontrar novas pistas, né, de repente deixaram passar alguma informação, alguma coisa assim, então era isso, não tinha nada de novo, eles só queriam reabrir o caso. Muito bem, a reunião tava aí seguindo, né, eles falavam até um clima amistoso ali e tal, até que chegou um determinado momento que eles perguntaram para os três qual seria o nome do projeto. E aí eles responderam que seria Diário de um Caso Arquivado, Anne Frank. Brasil do céu! Foi neste momento que o caldo deu uma entornada nesta reunião. O secretário da fundação, Yves Kuigeman, começou a questionar do tipo, por que usar o nome da Anne Frank para mais um estudo? Começou a deixar claro ali que eles eram contrários a esse projeto. Botou a carteirada na mesa falando que o nome Anne Frank tinha direitos autorais e que eles pertenciam àquela fundação na Basileia. Questionou, jogou na cara deles mesmo se não era antiético tentar ganhar dinheiro em cima do nome da Anne Frank. Oi?
a fundação que tem os direitos autorais. E aí, gente do céu, Brasil, ele começou num papo, a galera ali da Fundação da Basileia, eles começaram num papo que eu fiquei assim, ó, passada, petrificada, fiquei babi na caixa, paralisada. Eles começaram a falar, gente, que eles não entendiam por que é que a Holanda reivindicava Anne Frank, dizendo, ele no livro tem essas palavras, dizendo que Anne Frank era uma garota alemã, que ela não era holandesa, que por isso eles tinham uma instituição que eles apoiavam, que chamava Casa de Anne Frank em Frankfurt, que foi a cidade onde ela nasceu, que eles não entendiam o motivo de existir uma Casa da Anne Frank em Amsterdã, e que eles não viam o motivo para ter um museu Anne Frank em Amsterdã. Gente, a hora que eu li isso, eu falei, oi? Eu falei, beloveds, vocês sabem aí a história da família da menina que vocês trabalham na fundação? Não sei, porque eu tô achando que nem o diário eles leram, porque não é possível esse bando de coisa que eles estão falando. A equipe, gente, ficou tipo eu, tudo Barbie na caixa ali, petrificada também, porque eles ainda estavam sendo acusados de tentar ali ganhar uma grana em cima do nome da Anne Frank, pela fundação, né, acusados pela fundação que tem os direitos autorais, que ganha dinheiro com o nome de Anne Frank. E assim, né, gente, ela era alemã? Sim, ela era alemã, ela nasceu em Frankfurt, mas por que ela saiu da Alemanha? O que deu na cabeça de Otto Frank que ele resolveu fugir da Alemanha? Ah, por que será? O que estava acontecendo? E digo que eles nunca leram o Diário Brasil, porque eu acho que se eles tivessem lido, eles teriam prestado atenção nisso que Anne Frank escreveu em 11 de abril de 1944. Meu primeiro desejo para depois da guerra é me tornar cidadã holandesa. Amo os holandeses, amo este país, amo a língua e quero trabalhar aqui. E mesmo que tenha de escrever para a própria rainha, não vou desistir antes de alcançar o meu objetivo. Ah, além, é claro, do fato, né, de que Anne Frank passou a maior parte de sua vida na Holanda e, um detalhe, o diário é escrito em holandês. E aí ficou aquela torta de climão, né? E no final da reunião, o secretário falou que eles poderiam ajudar se o nome dela não fosse usado na investigação, nem no livro, nem no documentário, nada, senão ninguém usasse o nome da Anne Frank. E ele também deu uma cartada ali, jogou na cara deles que sem a ajuda da Anne Frank Funds, a fundação na Basileia, o caso nunca seria solucionado. Eles deram a entender ali que eles tinham algo muito importante, uma prova muito importante nos arquivos da fundação. A verdade é que a equipe de investigação e o pessoal da Basileia não entraram em acordo, tá, gente? E foi por isso que não existe trechos de cartas de Otto Frank aqui nesse livro como eles gostariam que tivesse, e esses trechos já foram publicados em outros livros, mas a fundação não liberou o uso. Por outro lado, eles ressaltam e agradecem o tempo todo o grande apoio que eles tiveram da Fundação Anne Frank, Casa da Anne Frank, em Amsterdã. Eles sempre falam em diversos momentos do livro que eles foram super parceiros, que eles cooperaram, eles abriram os arquivos, eles tiveram acessos a muitas coisas, então isso eles deixam bem claro. E o livro começa no dia 4 de agosto de 1944, o dia que os 8 moradores do anexo secreto foram presos, lembrando que eles tinham se escondido em 6 de julho de 42, então fazia aí 2 anos e quase um mês que eles estavam escondidos. E começa com o Karl Josef Silberbauer, que trabalhava aí numa unidade de caça aos judeus, uma unidade da Gestapo, ele recebendo um telefonema do seu superior, um homem de alta patente chamado Julius Detman, dizendo que ele tinha informações concretas e muito confiáveis de que tinham judeus escondidos no número 263 da Prinsenkrat. Acho que é assim que fala, mais conhecido como o escritório da empresa do Otto Frank. O Silberbauer, anos depois, né, quando ele foi preso, tanto em depoimentos com a polícia, quanto em entrevistas, conversas com testemunhas e tudo mais, ele disse que para o Julius Detman ter pedido para agir exatamente no momento que ele recebeu o telefonema, é porque era alguém de muita confiança dele e que ele sabia que a informação estava muito correta. Bom, Silberbauer comandou, né, a operação de prisão dos 8 ocupantes do anexo secreto. Tudo aconteceu por volta das 10h30 da manhã do dia 4 de agosto de 1944 e tem um depoimento do Otto que é muito
irônico, né? Que quando eles estavam ali sendo presos, eles pediram para pegar coisas pessoais e tudo mais, a Anne pegou uma pasta do Otto e colocou dentro o diário xadrez, todas as folhas do diário dela, né, porque ela foi fazendo cadernos e tudo mais, e o Silberbauer arrancou essa pasta da mão dela, jogou o diário longe, as folhas, tipo, jogou tudo pra longe, pegou esta pasta e começou a colocar o dinheiro, as joias, tudo de valor deles. Então, é irônico, né, gente? Porque no fim foi exatamente isso que acabou salvando o diário da Anne Frank. Porque se ela tivesse levado esse material com ela, com certeza na primeira prisão que ela parou antes de ir para Westerbork, com certeza esse material teria sumido. Ou ele seria destruído, ou ele seria perdido, enfim. E o Silberbauer, gente, ele era alemão. O que faz da invasão do anexo algo muito peculiar e diferente, porque a invasão foi comandada por um alemão, que era algo assim muito raro. E, como eu já falei, o superior dele, Julius Dettmann, era um homem realmente de alta patente nazista. Isso significa, gente, que ele não ia receber um telefonema de um civil comum, né? Até existia o telefone para onde as pessoas ligavam para denunciar supostos judeus que estavam escondidos e tal. Existia um número de telefone para isso, mas com certeza não seria Julius Dettmann que atenderia. Esse telefonema foi feito por alguém que ele conhecia e confiava. E tem um outro detalhe, ele também era alemão, mas ele não falava nada de holandês. Então, essa informação veio de alguém que tinha acesso a altas patentes nazistas ou de dentro da própria organização alemã. Infelizmente, o Julius Dettmann se matou na sua cela quando ele foi preso em 25 de julho de 44. Inclusive, dizem aí que ele teve uma certa ajudinha para fazer o que ele queria fazer, e levou com ele o nome da pessoa que delatou os moradores do anexo secreto. E aí, conforme os primeiros passos foram dados, a equipe começou a ir atrás de pessoas com quem eles pudessem conversar. Obviamente, eles tinham total noção que testemunhas diretas seria muito difícil de encontrar, né, gente? A maioria das pessoas já morreu, como eu falei, era um caso de mais de 70 anos. E inclusive eles são muito honestos e eles falam isso o tempo todo no livro, tá, gente? Que pelo fato do evento ter acontecido há muitos anos, das testemunhas terem morrido, da maioria das provas terem sido destruídas, o delator ter morrido, não existir material genético, que seria impossível fechar o caso em 100%. Eles sabiam disso, eles queriam chegar em algo que seria o mais provável, mas não tem como você fechar, você bater o martelo e falar, não, o que aconteceu foi isso aqui. E eles falam o tempo todo a respeito disso no livro. Os cientistas da Xomnia, uma empresa de inteligência artificial, se ofereceu para fornecer as bases do programa e em seguida a Microsoft desenvolveu o programa para as pesquisas da equipe. A inteligência artificial permitiu que milhões de informações fossem conectadas, né? Milhões de informações e de eventos conseguissem ser conectados, e algumas informações que passaram despercebidos ao longo dos anos, ou até mesmo ali pela equipe, começaram a ser, eles começaram a enxergar o cruzamento dessas informações. 3 pesquisadores ficaram responsáveis por localizar e nomear todas as pessoas que moravam ao redor, na região ao redor do anexo secreto, e que moravam ou trabalhavam, né, na região do anexo secreto entre os anos de 1940 e 1945. E foi através dessa inteligência artificial que eles conseguiram criar um quadro virtual das pessoas que moraram ali entre 40 e 45, ou que trabalharam ali entre 40 e 45. E, gente, é muito interessante, porque quando eles colocam, né, eu vi um vídeo que tem esse mapa. Gente, o mapa fica praticamente todo laranja e amarelo, o que significa que ou eram nazistas ou eram colaboradores. Eles estavam cercados por nazistas e colaboradores, assim, era uma ilha no meio de um monte de gente pró-nazistas. E a inteligência artificial da Microsoft começou a se mostrar muito eficiente no cruzamento de nomes, datas, endereços e pessoas que ninguém nunca tinha se dado conta. No meio da investigação, eles receberam a visita
de um dos mais importantes rabinos de Amsterdã na atualidade, o Menahem Sebag, e a equipe faz essa pergunta para ele, né? Ele estava muito curioso, né? Queria saber como andavam as investigações e tudo mais. Para ele era uma questão importante também que esse caso fechasse, né? Que eles trouxessem uma solução para esse caso. E aí a equipe principal pergunta para ele, né? Fala assim: então, mas e se a gente descobrir que foi um judeu? Isso vai ser um problema? E ele diz que não. Ele responde que não, que se essa é a verdade, que seja a verdade, e a verdade precisa ser dita. E ele diz que de um certo ponto é até positivo, porque o que o Holocausto e a Segunda Guerra fizeram foi desumanizar os judeus, e que se um judeu tivesse sido culpado pela delação dos 8 moradores do anexo secreto, isso só mostraria que os judeus também são humanos e, enquanto humanos, também são passíveis de erro. Enfim, conforme a investigação foi andando, né, a equipe chegou ali num número de 30 versões diferentes possíveis do que poderia ter acontecido. Alguns casos já eram conhecidos, inclusive alguns casos dados como muito certos, que a gente mesmo até já ouviu falar, quem gosta um pouco mais da história da Anne Frank e tal, coisas que nós já ouvimos falar, e eles começaram a investigar tudo de novo e tudo com o mesmo afinco. Inclusive, gente, eles viajaram para diversas partes do mundo porque tem muitos documentos, depoimentos, testemunhos diários que estão fora da Holanda, né? Por conta das pessoas acabarem indo embora, delas fugirem, enfim, os documentos foram se espalhando pelo mundo e a equipe aí rodou onde eles precisavam rodar para encontrar os documentos, tudo aquilo que eles precisavam como prova. Várias instituições do mundo ficaram sabendo da investigação e se colocaram à disposição para ajudar no que pudesse. E aí eles lembram novamente que a única instituição que negou ajuda foi a Anne Frank Fonds na Basileia. Bom, então eu vou falar agora para vocês de alguns casos que eles investigaram, não todos, não dá para falar todos aqui para vocês. Eu sei que o vídeo é longo, mas não vou conseguir. Bom, eu vou começar por este homem que durante muitos anos, e tem gente ainda que afirma que ele foi o grande culpado por ter delatado os 8 moradores do anexo secreto, que era Willem van Mahen, gerente do armazém do Otto Frank. No começo, gente, logo assim, nos primeiros anos da guerra, o próprio Otto e os funcionários que eram mais próximos a eles, né, Johannes Kleiman, o Victor Kugler, a Beppe, a Mippe, eles tinham certeza que era o Willem van Mahen. Eles tinham certeza que era ele que tinha traído o Otto, a família e os outros moradores, né? O Willem tinha um jeito meio esquisito, as pessoas não gostavam muito dele, ele tinha ali uma postura um tanto estranha na época que a família ficou escondida, então a maioria das pessoas o colocou como um grande culpado. E ele foi investigado no primeira investigação policial de 47 a 48 e apesar, gente, presta atenção, apesar de não terem encontrado nada contra ele, ele foi colocado sob vigilância durante 3 anos e este homem passou 10 anos sem poder exercer o seu direito de voto, sem que nenhuma prova tivesse sido encontrada contra ele. Porém, ele entrou na justiça, ele continuou brigando, se dizendo inocente, até que em 49 a justiça acabou retirando as acusações. Em 63, né, que foi a outra investigação, de novo a galera se debruçou sobre ele. Praticamente a investigação toda foi só sobre o Willem van Mahen e novamente nada foi encontrado contra ele. E essa investigação de 63, muito mais ou menos, mas principalmente a investigação que foi feita agora, descobriu que ele não só não era pró-nazista, como ele já era contra os nazistas mesmo antes da guerra estourar, e ele trabalhou e ajudou muita gente da resistência. Ou seja, o homem não tinha porra nenhuma a ver com essa história. Então, em 64, o inquérito foi novamente encerrado. Em 98, um livro que fez bastante sucesso foi A Menina Anne Frank, a biografia da escritora Melissa Miller. Baseado numa pesquisa dela, ela decidiu que foi Lena Hertog, mulher do Lambert Hertog, que trabalhava como assistente do Willem van Mahen no armazém do Otto Frank, que foi a mulher que denunciou os 8 ocupantes do anexo. Inclusive, esta lenda, né, esta informação, essa história de que foi uma mulher que ligou denunciando a família Frank, surgiu
por conta de uma minissérie da ABC que se chama Anne Frank, a história completa, baseada no livro da Melissa. Esta informação de que a delatora era uma mulher jamais foi confirmada. E aí, a equipe foi até Munique conversar com a Melissa em 2019 e ela diz que depois de tantos anos ela já não acreditava que realmente era a Lena que tinha delatado os moradores do anexo e para ela o caso continuava em aberto. Ela também contou para eles que ela teve a oportunidade de conversar, entrevistar, enfim, colher depoimentos da MIP, que era funcionária e braço direito do Otto, mas que foi tudo muito difícil, porque a MIP quase não falava nada. Ela, assim, cara, poker face, ela não dava nenhuma informação adicional. E a Melissa fala para a equipe que desde aquela época ela ficou com uma impressão de que tanto Otto quanto a MIP sabiam mais detalhes sobre essa invasão, mas não queriam compartilhar as informações. Em 2002 foi publicado um outro livro com um novo suspeito. Desta vez, Carol Ann Lee escreveu o livro A Vida Secreta de Otto Frank, em que surge aí a teoria de que um homem chamado Anton Ahlers foi a pessoa que fez o telefonema da delação. Era um homem que no passado já tinha chantageado o Otto, enfim, tiveram uma situação ali um tanto estranha. A equipe de investigação se debruçou novamente por essa história, não achou nada que pudesse colocar ele, algumas coisas e tal, teve realmente alguma treta ali com o Otto em algum momento, mas em nenhum momento, com todo o aparato que eles tinham, ele foi colocado como um grande suspeito, né? Em nenhum momento tinha algo ali que chamasse atenção para que ele realmente fosse a pessoa que delatou a família Frank. Mas a família dele, inclusive, dizia que ele gostava de se gabar, que ele tinha sido a pessoa que delatou os 8 moradores do anexo, mas nem a família acreditava nele. Todo mundo achava que ele era mentiroso, estava viajando, queria se achar por uma história que ele não tinha nada a ver. Em 2015 foi lançado um outro livro. Dessa vez, a biografia da Bep, uma das funcionárias do Otto, também uma das funcionárias bem próximas do Otto Frank. E esse livro foi escrito pelo filho dela, Jo, junto com um escritor belga. E nessa pesquisa em tentar escrever a biografia da mãe, eles descobriram que a irmã da Bep, ou seja, a tia dele, chamada Nelly, teve um envolvimento amoroso com um jovem austríaco nazista. As tensões dentro da família foram tão grandes que a Nelly acabou saindo de casa. Ela foi realmente trabalhar, apoiar uma base nazista na França. A equipe se debruçou completamente sobre a história da Nelly, porque realmente tinham algumas coisas ali que ela poderia ser esta informante, né? De repente, tanto a Bep quanto o pai da Bep trabalhavam no escritório do Otto Frank. O pai dela também trabalhava lá. Mas eles foram entendendo ao longo daquilo que foi acontecendo, conforme a investigação foi andando, que nem a mãe da Bep sabia que tinham judeus escondidos no escritório. Nem ela sabia, ela só ficou sabendo no final, quando essas pessoas acabaram sendo presas. Então, assim, era um assunto que não era falado dentro da casa deles e por conta de outras tantas informações que eu não vou ficar entrando em muitos detalhes aqui, a Nelly foi completamente descartada. Em 2017, a casa da Anne Frank em Amsterdã publicou o que seria a sua versão da história do que poderia ter acontecido, baseado na pesquisa do historiador Hertenbruck, que eles tivessem sido encontrados por acaso enquanto a SS fazia uma batida buscando aí armas e mercadorias ilegais. Eu lembro, tá? Foi 2017, eu lembro quando saiu essa teoria e foi um furdúncio do tipo, gente, será que foi isso? Puta, se foi por acaso, que cagada também, né, e tal. Realmente, eu me lembro bem do auê que foi quando essa teoria saiu. Uma outra probabilidade que foi altamente investigada pela equipe também foi a judia holandesa de classe média Anne van Dijk, que nasceu em Amsterdã em 1905 e que foi uma das maiores informantes e uma das maiores delatoras de judeus na Holanda na Segunda Guerra. Documentos indicam que Anne van Dijk entregou aproximadamente 200 judeus para os alemães. Anne foi inclusive condenada à morte depois da guerra e a equipe chega à conclusão de que o medo de perder a vida pode ter aí levado a Anne a começar a delatar os judeus, porque é isso que eles faziam. Quando um judeu era preso, eles
negociavam, você continua vivo, mas você me ajuda a pegar outros judeus, comece a delatar outros judeus. Mas que com o passar do tempo, esse começo pode ter sido por medo, mas que com o passar do tempo ela acabou gostando, né, dessa caçada, deste poder, do dinheiro que ela ganhava entregando outros judeus, e se tornou uma das informantes mais eficazes. E uma grande área de atuação dela era exatamente a região ali onde ficava o escritório do Otto Frank. Inclusive, a especialidade dela, na forma como ela trabalhava, como ela era uma judia, era exatamente conquistar a confiança de alguns judeus, de pessoas da resistência, e oferecer ajuda, oferecer um esconderijo. Então, ela participava muito do que eles chamavam de apartamento isca, né? Ela convencia uma pessoa de que ela ia ajudar, que ia dar tudo certo, levava essa pessoa pro apartamento e, em questão de horas ou dias, as pessoas eram presas. Porém, depois de longos meses debruçado sobre a história de Anne, a equipe acabou descobrindo que ela não estava em Amsterdã em agosto de 44, muito pelo contrário, ela estava aí armando uma grande emboscada, um grande plano para uma célula da resistência holandesa em outra cidade da Holanda. Então, eles acabaram descartando essa hipótese também. E também porque, no caso dela, tem muitos documentos, a maioria dos judeus que ela entregou, sabe-se quem foi que ela entregou. E Brasil, eis que Nikiki, quando eles estavam ali mais uma vez, pela milésima vez, debruçados e olhando, esmiuçando a investigação dos anos 60, eles reparam numa informação que tinha passado ali, ó, em branco, que ninguém tinha percebido. Um dos detetives fez um relatório, né, o relatório ali da parte dele, da investigação de 1960, um relatório de aproximadamente 40 páginas, e nesse relatório ele diz que o Otto Frank contou para ele que recebeu um bilhete logo após a libertação com o nome da pessoa que tinha denunciado eles. O bilhete não estava assinado, mas o Otto Frank contou para esse detetive que ele fez uma cópia deste bilhete e que ele deu o original para o diretor da casa Anne Frank. O detetive da época, chamado Van Helden, já havia morrido, né? Claro, mas eles conseguiram contato com o filho dele. E aí o filho entregou todo o material, ele tinha uma caixa, né, com todo o dossiê Anne Frank, que o pai trabalhou durante anos, né, em cima daquilo, ele entregou para a equipe investigativa, e no meio de muitos e muitos e muitos materiais, o que eles acharam lá? A cópia desse bilhete, Brasil. Então eles pegaram esse bilhete, que era uma cópia feita pelo Otto Frank, junto com várias cartas que Cara Wilson, uma grande fã do diário, trocou com o Otto Frank durante muitos anos. Inclusive, em 2001, ela publicou um livro com essa troca de cartas entre ela e o Otto Frank. Então eles pegaram essas cartas originais dela, a cópia do bilhete, e levaram até Bernard Haas, que é um dos maiores especialistas em exames tipográficos do mundo, para o cara analisar se esses dois materiais saíram da mesma máquina. E os exames indicaram que sim, tanto as cartas quanto os bilhetes foram batidos na mesma máquina. No caso, a máquina de Otto Frank. E aí eles começaram a pensar que talvez realmente esse bilhete podia ter aí, né, uma chave, ser uma luzinha para o que tinha acontecido. Porque o que acontece? Se esse bilhete tivesse sido enviado para o Otto 10 anos depois, podia ser só alguém querendo ganhar uma fama ou ferrar uma pessoa em cima da fama do Otto Frank. Mas o bilhete foi entregue para ele em 45, logo depois que ele voltou da guerra. O diário só foi publicado em 47, ou seja, o Otto Frank, gente, era só mais um judeu voltando da guerra. E o bilhete dizia o seguinte: seu esconderijo em Amsterdã foi denunciado na época à imigração judaica em Amsterdã por Arnold Vandenberg, que na época residia em Vondelpark. Na imigração judaica havia toda uma lista de endereços que ele entregou. Para deixar essa história mais temperada, Brasil, Arnold Vandenberg era um dos membros do Conselho Judaico de Amsterdã. Pouco depois da ocupação alemã,
Os próprios nazistas estabeleceram este órgão, né, chamado Conselho Judaico, em todas as cidades que eles ocupavam. Toda a cidade praticamente tinha o seu Conselho Judaico, que eram as pessoas ali responsáveis, os judeus que os nazistas selecionavam para cuidar ali da comunidade, distribuir as estrelas amarelas, os cartões de racionamento, enfim, dar uma organizada ali naquele trabalho burocrático que os alemães não estavam a fim de fazer. O Conselho Judaico de Amsterdã era presidido por dois homens assim muito respeitados. David Cohen, que era um conhecido acadêmico, e Abraham Asher, diretor de uma fábrica de diamantes. Entre os membros do conselho estavam pessoas muito importantes, inclusive o principal rabino de Amsterdã na época e Arnold van den Berg. Informação importante. Depois da guerra, muitos judeus sobreviventes, né, de Amsterdã acusaram o Conselho Judaico da cidade de colaboração com os nazistas, afirmando que eles se protegeram ali entre a alta classe dos judeus à custa de judeus pobres e trabalhadores. E por que os judeus sobreviventes acusavam o Conselho Judaico disso? Porque quando começaram as deportações, começou aí também junto um sistema de dispensa dessas deportações. Alguns judeus conseguiam alguns documentos e eram dispensados de serem deportados. Membros do Conselho Judaico imediatamente conseguiram as dispensas. Adivinha quem foram os primeiros em maior número a serem deportados? Os judeus pobres e trabalhadores. Então, foi um sistema que no Conselho Judaico de Amsterdã foi muito falho e algo feito com muito abuso. O que entre cooperação, que era para isso que eles estavam lá, né, para cooperar com os nazistas da melhor forma para não colocar a comunidade em risco, esse limite entre cooperação e colaboração foi ficando cada vez mais estreito. Mas afinal, quem foi Arnold van den Berg? Oi Brasil! Enquanto eu tava gravando, eu percebi que o vídeo estava ficando muito longo. Então, para que ninguém fique de saco cheio e não queira mais assistir, pelo amor de Deus, a amiga falando aqui, eu vou quebrar esse vídeo em dois, tá bom? Parte 1 e parte 2. Nas descrições dos vídeos vocês vão encontrar os links para um vídeo e para o outro. É isso, um beijo, obrigada!